E o presidente Jair Bolsonaro criticou o Supremo Tribunal Federal pela decisão de obrigar os brasileiros a se vacinarem contra a Covid-19. Bolsonaro se pronunciou sobre o assunto durante a sua live de quinta-feira. Vamos então acompanhar o que disse o presidente. O ano que vem, dificilmente, vamos supor que comece no final de janeiro. Não temos como conseguir a vacina para todo mundo até o final do ano. Então não vai ter medida restritiva nenhuma. O cara pode falar, eu quero tomar, mas não tem. Pode ser uma medida inócua do Supremo. Com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, entrou numa bola dividida, meu Deus do céu. Não precisava disso. A decisão do STF permite que governos nas esferas municipal, estadual e federal adotem medidas restritivas contra quem não se vacinar. Falamos muito sobre isso nos Pingos aqui, né, Zé Maria? Exatamente. Falamos, explicamos e até previmos que seria isso aí. Nós estamos vivendo um momento em que o óbvio tem que ser dito, reafirmado, repetido e confirmado, se possível, no Supremo Tribunal Federal. Antigamente eu dizia que tudo acabava em pizza aqui em Brasília. Agora eu posso dizer que tudo acaba no Supremo Tribunal Federal. Sempre foi assim e sempre será. Quando eu entrei para o Exército, eu fiquei lá um mês fazendo filas na porta do posto lá do Exército, recebendo vacinas. Ninguém me perguntou se eu queria ou não, é automático, sempre foi automático. Da mesma forma, quando se vai para o exterior. O meu filho foi passar um tempo na Áustria, teve que ser vacinado, a Áustria exigiu. Febre maculosa, que é endêmica lá e que nós não temos essa vacina aqui, eu tive que ir atrás. Enfim, vários países exigem. E exigirão no futuro que as pessoas, quando entrarem, terão que se vacinar contra a nova Covid-19, o novo coronavírus. Isso eu acho que vai ser natural. Não tinha que discutir isso. Ninguém discute isso no mundo inteiro, se é obrigatório ou não. Ninguém pode obrigar ninguém a se vacinar, no sentido compulsório. E que eu conto a história de pegar o sujeito pelo braço, levar ali e enfiar a injeção no braço dele. Não é assim. O mundo hoje está mais sutil. E qual é a sutileza? É de que hoje nós já somos obrigados a várias coisas e que ninguém nem nota. É o caso da vacina. Quer dizer, uma escola vai dizer, não é obrigado não. Eu não vou me vacinar. Tá bom. Se você não vacina e também não pode matricular os seus filhos na escola e você não pode entrar na escola. Da mesma forma, patrões. O presidente Jair Bolsonaro já decidiu que o governo federal não vai exigir, não vai tornar obrigatória a vacina, né? Não vai tornar. Isto significa que antes, em certos estados, em certas condições, se você não apresenta o atestado de saúde, você não recebe nem salário. Hoje é assim com crianças, né? Se você é responsável por crianças. E o Supremo confirmou ali que o pai não pode deixar de vacinar crianças. Ele pode deixar de não se vacinar, mas criança não. Ele é obrigado, é o ECA que exige, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal, de que é obrigatória, porém não será compulsória. É um debate muito profundo aqui, que eu queria alertar, o debate entre o direito individual e o direito coletivo. E o Supremo confirma, que também é muito óbvio, que o direito coletivo está acima do direito individual. Então, assim, o direito de se proteger em massa está acima de tudo. Eu alertei logo no início da pandemia, quando o Henrique Mandetta e o Sérgio Moro se juntaram para aprovar aquela lei, aquela lei ela é perigosa e o início de tudo. O que ela define? A obrigatoriedade da vacina está lá, não adianta. Também o que ela determina? Que a Anvisa terá 72 horas de prazo para aprovar a vacina, ou a vacina é aprovada. Isso é novidade na legislação brasileira e volta lá o tempo do decurso de prazo. Quem é mais antigo se lembra dessa expressão horrorosa, que eram os decretos-leis com decurso de prazo. É o contrário da medida provisória, né? A medida provisória que veio para substituir o decreto-lei, naquele tempo, quando o Congresso não votava, virava lei, por decurso de prazo.
Agora, a medida provisória é o contrário. Quando o prazo se extingue, se o Congresso não vota, ela perde a validade. Então, essa vacina, ela não será obrigatória porque o presidente Jair Bolsonaro não quer. Mas as filas vão ser formadas porque muita gente quer se vacinar. Não adianta, as pessoas querem se vacinar. Deixem os que querem se vacinar que se vacinem. Eu não acho bom obrigar a vacina, mas vejo com cuidado aí essa decisão do Supremo do direito coletivo se sobrepondo a tudo. Eu costumo dizer aqui que o direito individual é precioso, foi muito bem cuidado na Constituição, é cláusula pétrea, isto significa que não pode ser modificado por uma emenda à Constituição, né? Mas ele não é absoluto. Tanto é assim que o maior direito que nós temos, que é o direito à vida, é questionável. Porque se pode matar alguém, tirar a vida em legítima defesa, ou defesa de terceiros, ou até defesa de patrimônio, para se ter uma ideia. Quem atesta a segurança das vacinas contra a Covid com menos de 1 ano de desenvolvimento? Quem atesta? Ninguém atesta. Olha, está se recorrendo, né, está se lançando mão de instrumentos emergenciais, o que é falso. Não há há uma emergência sanitária em relação ao Covid, mas o enfrentamento não requer a vacinação em massa da totalidade da população. Podemos falar isso aqui exaustivamente, nós que somos leigos, estamos sendo obrigados a investigar esse tema. Então, a pergunta é, uma vacina como a da Pfizer, por exemplo, não vou nem falar da Coronavac, a Pfizer, ela tem um componente de alteração do RNA mensageiro, ou seja, ela dispara alterações genéticas para gerar a imunidade, certo? Isso foi testado durante quantos anos em seres humanos? O desenvolvimento da vacina não tem nenhum ano. Durante quantos anos será necessário observar para se ter certeza as reações orgânicas a esse tipo de técnica? São vários anos. Nem a ciência consegue fazer esse prognóstico. Então a pergunta não é uma escolha de Sofia. Porque aí você volta para a questão da necessidade de imunizar toda a população. Por que seria necessário imunizar toda a população? Qual é o desenho do contágio, do percurso do contágio? Ele é ou não é, a letalidade é ou não é restrita a determinados grupos vulneráveis que são conhecidos? É restrita? É. Estes grupos vulneráveis compõem a maioria da população? Não compõem. As faixas etárias são conhecidas, de principal ocorrência? São. As comorbidades que indicam vulnerabilidade à Covid são conhecidas? São. Representam a maioria da população? Não representam a maioria da população. O índice de óbitos, né? Quer dizer, quando você vai observar quantas pessoas que não tinham essas características da vulnerabilidade que eu citei aqui estão no total de óbitos, você tem menos de 10%. Por que vacinar a população inteira? Uma vacina sobre a qual não se conhece nem a eficácia nem a segurança. É um experimento. A gente poderia até se afastar um pouquinho da questão de saúde, da qual nunca poderemos nos afastar, mas só por efeito de raciocínio, para a questão econômica. Quanto custa? Quanto custa vacinar toda a população do mundo e o problema para cada Estado nacional? É um recurso fácil? Não é um recurso fácil, é muito caro. Então, onde está a lógica dessa universalização compulsória? Não está à vista da ciência nem da lógica. Por que os laboratórios todos lavraram em seus contratos salvaguardas para não poderem ser acionados em caso de reações adversas? Vocês sabem disso, né? Eles estão fora, você não pode acionar nenhum deles se acontecer um efeito adverso, sendo que não houve o decurso completo da fase de testagem. Nós já citamos aqui, elas foram condensadas.
foram condensadas. Nós estamos num experimento aventureiro. Agora, a pergunta colocada é a seguinte: tudo bem, pode autorizar aí a obrigatoriedade, mas não será universal, mas poderá ser localizada. Isso vai ser usado para capar a cidadania. Lógico que vai ser usado para capar a cidadania. Porque, a partir dessa sanção, os que estiverem interessados nesta restrição por razões que podem ser confessáveis ou não, eles vão começar a barrar. Existe um lobby poderoso de vacina avançando e criando um assodamento na discussão desse assunto? Existe. Nós estamos vendo ao vivo, né? Nós estamos vendo autoridades tentando marcar a data de início de vacinação, muito apressadas, né? Pouco cuidadosas com a vida. Então, a armadilha está montada. Né? Se esse estado de coisas avançar, né, diversas entidades, diversas instituições, né, ou coagidas, ou seduzidas, poderão colocar essa exigência que, volto a repetir, é irracional. Acabei de citar os desenhos da ocorrência dessa pandemia. Não é universal na população. São visíveis os grupos vulneráveis, podem ser protegidos, podem ser isolados. Por que as medidas sanitárias de imunização e de preservação não são focadas nos grupos vulneráveis? Ninguém responde essa pergunta. Como assim? Obrigar todo mundo a se vacinar com a vacina que milhões de pessoas já se manifestaram, tem pesquisas mostrando isso, preocupadas, porque são feitas a toque de caixa. Com muita sorte, né? A gente vai torcer por isso, com muita sorte, não vai trazer efeitos adversos ou letais. Mas isso é o que? É um cassino? Isso é uma loteria? Não pode ser. O que existe hoje de requerimento para vacinação são vacinas desenvolvidas durante anos. As infantis, por exemplo, na escola, claro. Você não pode correr o risco de ter um surto de sarampo na escola. Sarampo levou mais de 10 anos para ser desenvolvida. Cachumba levou 4. De repente, você vai, sem a necessidade sanitária, sem a segurança atestada, obrigar a população inteira ao circular, ter que ter um cartão de vacinação? Não está batendo. Marcelo Matos, essa lógica não bate. E nós temos a reação, né, de instituições, de médicos, de professores, aqueles que não estão se omitindo, e esse debate tem que parar num lugar mais racional. Senão vai haver, sem dúvida alguma, conflito. Ana, a Suprema Corte dos Estados Unidos discute algo parecido ou nós temos a nossa jabuticaba mesmo aqui brasileira? Não, Marcelo, aqui não discute, não. Aqui a autonomia individual, ela é muito importante, né? Obviamente que alguns políticos democratas aí, dentro desse lobby da vacina, que eu acho que o Fiuza tocou num ponto muito importante, que é onde a gente tem que prestar atenção, que é o lobby da vacina, e a gente tem que questionar por quê, né? Por que esse lobby da vacina? Por que a correria? Por que a obrigatoriedade? O que é que estão tentando fazer com a população mundial? Lembrando, Marcelo, que o próprio laboratório Pfizer assinou vários acordos na União Europeia, acordos de proteção judicial contra efeitos colaterais no futuro. Ou seja, o laboratório está claramente dizendo: produzimos a vacina a toque de caixa até um determinado passo científico ali do caminho para desenvolver uma vacina. Mas o tempo, os efeitos colaterais, não tem como a gente acelerar o tempo, não tem como a gente saber dos efeitos colaterais sem o tempo realmente passar como ele é.
Outro ponto importante também, Marcelo, nessa discussão, e embora nós devemos preocupar muito com os grupos de risco, os idosos, os profissionais da área de saúde que estão aí na linha de frente dos hospitais, a gente tem que lembrar que os grupos de estudo dessas vacinas são grupos de pessoas totalmente saudáveis. A vacina, que agora algumas apresentam uma eficácia até 95%, 96%, essa eficácia e alguma não reação alérgica ou algum efeito que não possa ter acontecido, isso tudo foi testado em grupos de pessoas saudáveis. Nenhum grupo de risco, com comorbidades, com diabetes, com pressão alta ou alguma alergia, nenhuma pessoa dentro do grupo de risco na atual sociedade, que nós hoje aí até pregamos a preocupação e o cuidado das medidas sanitárias de distanciamento, de higienização, de máscaras, principalmente por causa desses grupos dos idosos. Esses grupos não fazem parte de nenhum teste relacionado a nenhuma vacina. Então, você impor uma vacinação obrigatória até para esses grupos é muito perigoso. Nós já demos aqui essa semana também que 2 pessoas tiveram reações alérgicas sérias no Reino Unido depois de tomarem a vacina. Então, é uma discussão que a gente não pode esconder, Marcelo, que a gente não pode, inclusive, entrar na espiral do silêncio que muitos governantes e o próprio Supremo Tribunal eles querem impor, que a sociedade não discuta. E a gente tem que discutir e empurrar essas perguntas do porquê a obrigatoriedade, do porquê esse lobby da vacina, do porquê a correria para que a população seja vacinada.